Se a panela não ferve, o regime ferve. Países focados em autoridade e governança não se importam com o que seus cidadãos pensam. A administração de Moscou é o exemplo mais importante disso em nosso tempo. Putin está no ponto de ebulição, mas não se importa com o que seu povo come. Deve-se lembrar que, historicamente, levantes populares que derrubaram regimes foram geralmente causados por fome, escassez, sede. Em resumo, tensões criadas pela economia. A Rússia pode estar no ponto mais crítico deste ponto de virada. Das ruas mais elitistas da Rússia às suas áreas rurais, há uma crise alimentar decorrente da economia de guerra. As pessoas estão lutando para obter até mesmo alimentos básicos. Práticas ao estilo soviético para combater a crise alimentar ressurgiram na Rússia de hoje. O governo russo está se preparando para introduzir cupons de alimentos pela primeira vez desde 1991. Os cupons de alimentos propostos pela Rússia são cartões eletrônicos que serão dados a cidadãos de baixa renda, pensionistas e famílias numerosas a partir de 2025, permitindo-lhes comprar itens alimentares aprovados pelo Estado, excluindo álcool e tabaco. Devido a um aumento real de 13,7% nos preços dos alimentos na Rússia, cupons no valor de entre 2.000 e 6.000 rublos estão tentando curar as feridas da crise alimentar para os cidadãos russos. Isso ocorre porque os impostos, salários e bônus dos cidadãos russos estão sendo cortados e esses cortes estão sendo gastos em recursos militares. Consequentemente, todas as camadas econômicas do país estão enfrentando dificuldades em realizar suas rotinas diárias. Supermercados, quitandas, açougues e outras lojas na Rússia estão entre os lugares onde a inflação é sentida mais profundamente. Os números no recibo do mercado são mais convincentes do que as promessas na televisão estatal russa. À medida que o peso nas prateleiras diminui, o mesmo produto se torna mais caro. Focar nos preços da manteiga como um prenúncio da crise econômica da Rússia é simbólico, porque a manteiga literalmente representa o lado civil do clássico modelo econômico de armas, ou manteiga discutido em artigos sobre este assunto. A manteiga nos oferece uma simetria conceitual perfeita, onde a teoria encontra a realidade. Aqui, a manteiga teórica no modelo econômico tornou-se um indicador real do mesmo dilema na economia atual da Rússia. O aumento dos preços da manteiga sinaliza que o orçamento federal está priorizando a defesa em detrimento da manteiga. Atualmente, 1 quilograma de manteiga custa 1.100 rublos. Isso significa que o aumento de preço para este item alimentício atingiu 115%. 20 milhões de cidadãos russos estão sentindo todos esses efeitos negativos da crise alimentar de forma aguda. O restante da população do país também está em uma crise alimentar muito profunda, mas este número que demos é o ponto mais baixo da crise. E quanto ao dinheiro nos bolsos dos cidadãos russos? Embora os aumentos salariais ofereçam esperança no papel, o carrinho de compras rapidamente apaga essa esperança. Enquanto isso, há uma campanha de doação para a Ucrânia pela United 24 na descrição do vídeo. Se você quiser participar da luta pela liberdade, estamos aguardando seu apoio. Agora, vamos voltar ao nosso tema principal. A fila no posto de gasolina adiciona ao lado negativo da situação. As pessoas não estão mais indo ao mercado, elas estão esperando o dia das contas com temor. Os cidadãos russos estão se afastando da vida cotidiana para um mundo que lembra as páginas de um romance distópico. Isso foi desencadeado pela ambição de Vladimir Putin de tomar o território ucraniano. Desde 2022, a economia russa entrou em um processo de colapso e transformação inevitáveis junto com os custos da guerra. No entanto, os eventos dos últimos 2 meses tornaram inevitável que isso não seja apenas uma crise econômica, mas também humanitária. A partir de julho de 2025, os aumentos nas tarifas de habitação e serviços públicos tiveram um impacto direto em milhões de famílias. Aumentos em serviços básicos como eletricidade, água, gás natural e coleta de lixo variaram de 8,6% a 21,1%, enquanto os custos de aquecimento, especialmente em regiões frias, têm pesado muito sobre o público. Isso não era apenas uma questão de contas. Significava a impotência das pessoas que não sabiam se conseguiriam ligar seus aquecedores quando o inverno chegasse. Durante o mesmo período, a inflação oficialmente parecia ter caído para 8,79% ao ano, mas esses números não refletiam a realidade das geladeiras, cozinhas e mercados do povo russo. O aumento anual nos preços dos alimentos excedeu 10,79%, o que não era apenas um número, mas o verdadeiro nome de uma luta diária pela sobrevivência. Porque a comida agora se tornou mais um luxo do que uma necessidade para milhões na Rússia. Vergonha para o nosso governo. Tudo o que posso dizer é vergonha. Itens básicos como pão, leite, manteiga e ovos tornaram-se produtos que aposentados, famílias com uma única renda e milhões que lutam para sobreviver com o salário mínimo mal conseguem pagar.
Enquanto o preço do pão quase triplicou desde o final de 2022, em meados de 2025, o preço de apenas 1 kg de batatas havia superado 3 vezes o preço do ano passado. Em outras palavras, até a refeição mais simples na mesa se tornou um sonho inalcançável. Produtos como carne, queijo e iogurte frustram o público não apenas com seus preços, mas também com sua constante indisponibilidade nas prateleiras dos supermercados. Aumento de preços em itens voláteis como ovos e vegetais tira até o pequeno alívio no início do mês para cidadãos de baixa renda em poucos dias. Vamos considerar o orçamento de uma família russa média de 4 pessoas, com base nas necessidades básicas. A renda média começa a ser dividida antes mesmo de chegar às suas mãos. A primeira dedução são as despesas de habitação, aluguel ou taxas de manutenção, além de eletricidade, gás natural, água e taxas de coleta de lixo, que consomem outro terço do salário no início do mês. A segunda grande despesa é a cozinha. As despesas com alimentação agora consomem consistentemente 35 a 40% da renda. No entanto, essa porcentagem não muda mesmo quando as pessoas se contentam com alimentos básicos. Quando itens como carne ou laticínios são adicionados à cesta, o percentual se aproxima de 50%. Aumentos nos preços de transporte e combustível no verão abalam esse quadro fixo com uma segunda onda. Além disso, a vida não é só sobre contas. Despesas com material escolar durante o ano letivo, despesas de saúde inesperadas no meio do ano ou despesas sazonais como sapatos de inverno para crianças criam buracos no orçamento. Nenhuma dessas se enquadra na categoria de grandes despesas, mas juntas abalam a economia doméstica. Em algumas áreas, as famílias só conseguem preparar o café da manhã para seus filhos com algumas fatias de pão e chá. Aposentados sobrevivem apenas com água e macarrão nos últimos dias do mês. Nas ruas secundárias das cidades, o número de pessoas procurando produtos não estragados no lixo do mercado está aumentando a cada dia. Neste tipo de cesta de subsistência, a palavra poupança é apagada do dicionário. É considerado um feito não guardar nada, mas conseguir passar o mês, pois uma única conta inesperada é suficiente para arruinar todos os planos. Infelizmente, a solução não é a produção, mas o adiamento. As pessoas estão recorrendo a cartões de crédito, empréstimos ao consumidor e compras parceladas. Passar as despesas de hoje para o amanhã tornou-se um reflexo de sobrevivência, mas à medida que as taxas de juros aumentam, o custo da dívida também se multiplica. O serviço da dívida, ou seja, pagamentos de crédito e prestações, tornou-se uma das novas despesas fixas para as famílias. Quando este ciclo não é interrompido, o resultado inevitável começa. A classe média desliza para baixo. Famílias que antes podiam economizar, planejar férias e educar seus filhos, agora são forçadas a viver dia a dia, buscando descontos semanais no supermercado. As flutuações nos preços dos combustíveis tornaram-se uma das áreas onde as diferenças regionais na Rússia são mais claramente refletidas. Nas últimas semanas, as prateleiras dos postos de gasolina esvaziaram e as bombas ficaram silenciosas, especialmente em áreas remotas. À medida que as filas se estendiam por milhas, limites por litro e cotas diárias deixaram tanto os usuários de veículos particulares quanto as pequenas empresas desamparados. Regiões como o Extremo Oriente, a Rota Sul e a Crimeia foram as mais afetadas por esta onda. Várias razões estruturais estão por trás desta onda severa. As interrupções na capacidade das refinarias relacionadas a ataques ainda não foram compensadas. A demanda de repente disparou, com a alta demanda durante os meses de verão e o pico da temporada agrícola. Ao mesmo tempo, a janela de exportação tornou-se atraente e a demanda do mercado interno atingiu o pico. O resultado foi um conflito interno por cada gota de combustível saindo das refinarias. Deveria ser exportado ou distribuído internamente? Proibições temporárias de exportação, restrições burocráticas intermediárias e medidas de controle central foram implementadas. No entanto, isso apenas comprou tempo em vez de fornecer uma solução. Isso ocorre porque o verdadeiro problema não está na produção, mas na distribuição e segurança. À medida que as refinarias são atingidas, os centros de logística falham e o tráfego de frete desacelera. As tensões aumentam nas bombas em áreas rurais. Esta escassez de combustível começou a alimentar mercados negros de pequena escala. Algumas estações impuseram explicitamente limites de litros e aplicaram cotas diárias de vendas. Os motoristas às vezes tinham que esperar em várias filas em diferentes cidades. Este quadro dramático atingiu a economia rural com uma reação em cadeia de efeitos. Os custos de transporte aumentaram. Este aumento foi refletido mais rapidamente nos preços dos alimentos. Empresas de frete, caminhões de vegetais e cooperativas de transporte repassaram o aumento dos custos de combustível diretamente para os preços dos produtos. Nas grandes cidades, esse impacto foi limitado, porque a infraestrutura é forte, as distâncias são curtas e os sistemas de armazenamento são amplamente difundidos. No entanto, o cenário é completamente diferente nas áreas rurais.
Os mesmos tomates ficaram 30% mais caros em áreas rurais. Os preços nas prateleiras de batatas, ovos e farinha subiram muito mais rápido do que na cidade. Na Crimeia e nas regiões fronteiriças, essa situação agora é vista não apenas como uma dificuldade econômica, mas também como uma questão de segurança. Imagens de filas para gasolina e bombas vazias circulando nas redes sociais aumentaram ainda mais a paciência do público. Embora o governo esteja tentando reduzir as tensões com intervenções de curto prazo, o público sabe que essas soluções temporárias não são uma solução permanente. Alguns economistas esperam um ligeiro alívio no fornecimento no outono. No entanto, essas previsões são baseadas na suposição de que os ataques da Ucrânia a refinarias e centros logísticos irão parar. No momento, não há sinal de que esses ataques irão cessar. E isso mantém o prêmio de risco constantemente alto nas áreas rurais. Assim, dois universos de preços diferentes estão surgindo dentro da Rússia: grandes cidades e áreas rurais. Enquanto a inflação impulsionada pelo setor de serviços é discutida em centros como Moscou e São Petersburgo, a verdadeira questão nas áreas rurais é simplesmente o acesso aos alimentos. A questão não é o preço nas prateleiras, mas se há produtos nas prateleiras. Essa profunda desigualdade começou até a mudar os hábitos de consumo das pessoas. A migração interna ganhou impulso novamente. Os jovens e a população trabalhadora estão se mudando para grandes cidades, que são mais caras, mas mais previsíveis. O campo, por sua vez, está se tornando cada vez mais silencioso, empobrecido e revoltado. Apesar desse quadro, as agências de estatísticas estaduais falam sobre altos níveis de prosperidade. O valor médio do salário de 97.645 rublos anunciado em fevereiro de 2025 pode parecer um sinal de prosperidade na superfície, mas na realidade tem pouco a ver com poder de compra. Os itens que impulsionam esse número para cima são principalmente reparações de guerra, prêmios de risco pagos a soldados indo para a linha de frente e incentivos injetados pela indústria de defesa. Mas para um professor passando pela catraca no metrô de Moscou, uma viúva vivendo de sua pensão na Sibéria ou um faxineiro nos Urais, esse aumento é apenas uma ilusão. À medida que entramos em 2025, os aumentos salariais nominais e as ofertas de emprego desaceleraram significativamente. Além disso, essa estagnação tem sido ofuscada pelo rápido aumento do custo de vida. O valor refletido no contra-cheque pode estar subindo, mas o valor real que entra na carteira da família está se erudindo rapidamente à medida que os aumentos na eletricidade, água, gás natural e transporte corroem a renda líquida. Os cidadãos lutam a cada mês para encaixar uma cesta de compras menor e uma conta maior no mesmo salário. Agora, o sentimento mais frequentemente ouvido nas ruas da Rússia é: estamos trabalhando, mas estamos ficando mais pobres. O otimismo nas vitrines não convence, a menos que o humor na cozinha melhore. O Kremlin está desenterrando algumas fórmulas clássicas, mas problemáticas, para conter a inflação dos alimentos. Contratos de preço fixo a longo prazo ou tetos de preço direto em produtos básicos como leite, ovos, açúcar e batatas estão na agenda. Essas medidas podem acalmar as prateleiras a princípio, mas a experiência mostra que, a médio prazo, escassez, queda de qualidade e aumentos de preço por baixo do pano tornam-se inevitáveis. A cadeia de suprimentos começa a contornar essas restrições por métodos indiretos. O peso é reduzido, o teor de gordura é diminuído e aditivos baratos são adicionados aos ingredientes. O produto muda silenciosamente enquanto o rótulo permanece o mesmo. Embora nada pareça ter mudado nas prateleiras, os consumidores na verdade começam a comprar menos e produtos de menor qualidade pelo mesmo preço. A reduflação, ou inflação invisível, é o imposto fantasma desta era. A embalagem é a mesma, mas a quantidade de produto dentro diminui silenciosamente. Desde a década de 2010, muitos grupos de produtos viram reduções de 7 a 20 gramas. Agora, com a crise econômica, essa tendência ganhou velocidade novamente. Quando a crise das embalagens estourou após 2022, os fabricantes recorreram a materiais mais baratos, mais finos e com menos impressão. Resultado, as embalagens encolheram, a informação ficou mais difícil de acessar e o conteúdo foi ocultado. Até meados de 2025, os consumidores russos tiveram que começar a prestar atenção não apenas ao preço do produto, mas também ao custo por grama, ao conteúdo da embalagem e às diferenças de peso entre as marcas. Porque a diferença entre dois iogurtes na mesma prateleira não é mais apenas sobre o sabor, é uma questão de sobrevivência. À medida que os cidadãos lutam para sobreviver, outro passo trágico vem do Kremlin: os cupons de alimentos. Esses cupons são cartões eletrônicos dados a cidadãos de baixa renda a partir de 2025, permitindo compras de alimentos aprovadas pelo Estado, excluindo álcool e tabaco. Ao contrário dos cartões de racionamento ligados à escassez durante a era soviética, este sistema visa combater a inflação impulsionada, pobreza e apoiar a agricultura local sob sanções. Em outras palavras, o cartão de alimentos russo, a versão moderna do cupom de alimentos, funciona
Funciona como um vale digital carregado com créditos financiados pelo Estado. Só pode ser usado em varejistas aprovados para itens básicos de mercearia aprovados, como pão, laticínios e vegetais. Os cupons de alimentos sinalizam tanto ao público quanto aos observadores que o Estado prioriza a sobrevivência em vez da prosperidade. Infelizmente, as condições difíceis para os cidadãos russos comuns não terminam aí. O medo de uma segunda onda de mobilização é profundo. A primeira onda, que ocorreu no outono de 2022, foi caótica e traumática. A reação pública foi tão violenta que o Kremlin agora evita até usar a palavra mobilização. Em vez disso, governadores e gerentes de fábricas impõem cotas não oficiais. Eles usam pressão, persuasão e, em alguns casos, subornos para alcançar seus objetivos. Os alvos incluem devedores, trabalhadores migrantes com status instável, homens de famílias problemáticas e aqueles muito fracos para resistir. Muitos são pressionados por parentes. Alguns se voluntariam para sair das dívidas. Outros vão porque não têm opção melhor. Quando retornam, muitas vezes são expostos a transtorno de estresse pós-traumático, trauma severo e um ambiente onde a violência é normalizada. Enquanto isso, a escassez de mão de obra está crescendo. Migrantes estão preenchendo a lacuna, especialmente na construção, logística e agricultura. Isso está causando tensão. Enquanto as autoridades civis os recebem, as forças de segurança tomam medidas severas, acusando-os de tudo, desde terrorismo até sabotagem econômica. Em algumas cidades, batidas e deportações se tornaram rotina. A educação deteriorou-se dramaticamente. Os professores são obrigados a dar aulas de patriotismo. As universidades foram purgadas de dissidência. Professores que falam a verdade correm o risco de serem rotulados como agentes estrangeiros e perderem seus empregos. Em áreas técnicas, até mesmo participar de conferências internacionais pode levar a acusações de traição. Uma das mudanças mais fundamentais desde o início da guerra é a atitude do governo russo em relação às suas próprias leis. A Duma agora aprova leis que são claramente contrárias à Constituição russa e ninguém sequer finge se importar. Os tribunais, antes pelo menos nominalmente independentes, agora funcionam como braços de execução do poder executivo. Os casos não são mais sobre evidências ou justiça. Eles são sobre enviar uma mensagem. Novas leis são deliberadamente redigidas com linguagem vaga. Termos gerais como desacreditar as forças armadas ou atividade extremista permitem que promotores e juízes as interpretem como acharem adequado. Oponentes políticos são ou presos ou exilados. Qualquer pessoa que expressa opiniões dissidentes corre o risco de ser rotulada como agente estrangeiro. Este rótulo impõe sérias restrições legais à publicação, educação, recebimento de dinheiro e até mesmo às liberdades pessoais. É uma carta de vergonha projetada para isolar e intimidar. Para muitos, significa o fim de uma carreira, o início da vigilância e do medo constante. Além disso, até as elites do país sentem esse medo profundamente. Na Rússia pré-guerra, pertencer à elite significava, acima de tudo, segurança, acesso aos fluxos orçamentários, imunidade à perseguição, uma vida acima das regras. O poder atuava como um escudo e quanto mais alto você subia, mais espessa se tornava sua armadura. Essa era acabou. Hoje, as mesmas pessoas que antes se sentiam intocáveis estão enfrentando uma incerteza crescente e, em alguns casos, medo absoluto. A guerra mudou as regras. À medida que a economia se torna cada vez mais militarizada e o clima político se endurece, até mesmo funcionários bem conectados estão sob pressão. Na Rússia de hoje, a estratégia mais racional para uma vida comum já não é a coragem, mas a invisibilidade. Para milhões de pessoas, sobreviver significa ficar em silêncio, baixar a cabeça e misturar-se na multidão, não fazer perguntas, evitar contato visual, fingir que não se importa. Essas não são mais apenas habilidades sociais, mas reflexos vitais, porque se o sistema te nota, primeiro te observa e depois te esmaga. Não chamar atenção tornou-se uma espécie de armadura. Fingir lealdade, parecer internalizar o papel atribuído pelo Estado, às vezes até controlar suas expressões faciais enquanto assiste televisão, faz parte dessa estratégia. Às vezes, fingir não ouvir conversas sobre a guerra em um ônibus lotado. Às vezes, responder com silêncio quando o filho de um vizinho é enviado para a frente. Agora, a sobrevivência depende não da inteligência, mas do instinto, não da esperança, mas da cautela. A regra de ouro para existir na Rússia é esta: não deixe o sistema notar você. Se você achou esta análise profunda útil, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e contribuir com seus comentários. Cada curtida e inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas com este tipo de conteúdo. Nos vemos em novas análises. Fique atento. Obrigado. Fique atento. Obrigado. Fique atento. Obrigado.